Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e, na sua pessoa, todas as senhoras e senhores deputados. Quero, evidentemente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar quer a obra vicentina de auxílio aos reclusos, quer a APRA. Cumprimentar-vos não só pela circunstância de manifestarem a vossa disponibilidade para aqui estarem hoje connosco, mas também e, sobretudo, sublinhar a disponibilidade que têm manifestado numa causa fundamental e estruturante daquilo que nos parece ser uma ideia de Estado assente na dignidade da pessoa humana. E queria, por isso, saudar-vos pelas iniciativas que têm desenvolvido, pela vossa atividade, no apoio, sem dúvida, a um sujeito na relação da execução da pena, mas muitas das vezes, ou é o mais fraco na relação do sistema penitenciário. Queria, naturalmente, saudar-vos por isso. Queria também saudar-vos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, pelas reflexões que aqui trouxeram, e que, de certa forma, estão na linha de algumas das percepções e preocupações que o Grupo Parlamentar do PSD tem sentido nesta matéria e que, por força das mesmas, sentimos a motivação de entusiasticamente apoiarmos a ideia de, na Assembleia da República, se criar esta subcomissão para tratar especificamente dos assuntos relacionados com o sistema prisional e com a reinserção social. É um tema, como eu dizia no início da minha intervenção, estruturante no domínio da afirmação da ideia de um Estado assente na dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana significa que o Estado não pode, de modo nenhum, olhar para o recluso como um objeto, mas sim como um cidadão com a plenitude dos seus direitos, naturalmente, privado apenas do direito de liberdade de forma provisória, entenda-se. Mas a privação da liberdade não significa nem a negação da sua qualidade de cidadão, nem a sua diminuição na qualidade de cidadão. E, portanto, nesse sentido, esta subcomissão assume esta preocupação de trazer também para o debate político em Portugal e para a reflexão da Assembleia da República das matérias relacionadas com o sistema prisional, que muitas das vezes são esquecidas e que, diria, têm uma tendência crescente para serem esquecidas num mundo que vivemos tão polarizado e tão agarrado ou amarrado ao imediatismo populista que procura, muitas das vezes, a simpatia imediata e não a reflexão estruturada e a intransigência na defesa de princípios fundamentais que não podemos, em momento nenhum, deixar de defender, nem podemos sequer permitir a sua relativização, sob pena de os estarmos a negar. E, portanto, esta é uma matéria que nos preocupa particularmente. Foram aqui colocadas questões como a necessidade de trabalharmos a humanização das prisões. Não temos a mínima dúvida que este é um tema central. Eu recordo que o Estado português foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em dezembro de 2019, num acórdão que, de resto, o Estado português não contestou e, portanto, vincula o Estado português, onde o Tribunal foi taxativo e perentório e assertivo no elenco de um conjunto de violações graves da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, designadamente nas questões relacionadas com a subrotação do parque prisional, e gostava sobre esse tópico de vos ouvir também um pouco sobre isso, sobre a consequência que a subrotação do parque prisional tem no tratamento digno dos reclusos. E quero recordar esse acórdão que foi proferido pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e que, como eu dizia, não foi contestado pelo Estado português e que deixa indicações muito claras e muito preocupantes sobre a forma como os reclusos são tratados nas prisões portuguesas e que não pode deixar de merecer a nossa melhor atenção e a nossa maior preocupação. A terceira questão que eu não queria deixar de colocar tem que ver com um tema que nos preocupa muitíssimo e que os senhores tiveram a ocasião de aqui trazer, que é a questão da reinserção social. De facto, a Lei de Execução de Penas coloca a tónica fundamental na reinserção e na ressocialização. Ora, nós não temos ideia e é uma questão que coloco aos senhores que aqui estão connosco hoje com muita simpatia e com muita generosidade, não conhecemos que existam nas cadeias o cumprimento de uma norma crucial, que é, por exemplo, o estabelecimento, e aqui vou terminar, Sr. Presidente, a criação de planos individuais de ressocialização dos reclusos, de avaliação dos reclusos à entrada do sistema prisional, durante a execução da pena e no fim da sua execução da execução da pena. E isto tem consequências tremendas, porque se eu não tenho uma ideia de qual é o plano de ressocialização para aquele indivíduo, e se eu não tenho ideia da avaliação
do recluso, eu não consigo, naturalmente, cumprir efetivamente a função de ressocialização e de reintegração social, que é crítica e fundamental. E, para terminar, queria só deixar esta nota. A libertação antecipada de reclusos a que assistimos por força do Covid, desta tragédia que estamos a viver, não vou entrar na discussão sobre o tema, mas há uma questão concreta que eu não posso deixar de colocar. É se, da vossa experiência e do conhecimento que tem sobre esta matéria, vou mesmo terminar, sobre esta matéria, se tem conhecimento que as libertações foram antecedidas da construção e da elaboração de planos de ressocialização individual e da avaliação de risco de cada recluso que viu a sua pena antecipada. Muito obrigado e peço desculpa, Sra. Presidente.